Bom dia, pessoal. E a segunda mensagem é, quando a gente pensa em crescimento brasileiro, crescimento da economia brasileira, o Brasil vai ter um dos melhores anos aí da última década. A gente está falando de um crescimento a nível Brasil de 2,5% nesse ano. Só que uma boa parte desse crescimento, às vezes o pessoal fala, né, uma boa parte desse crescimento ficou concentrado no agro, no setor agropecuário, que não tem tanto a ver com a gente. Às vezes tem, tá? Às vezes parece distante, mas tem, porque essa renda ela não fica no agro, ela se espalha para o restante da economia. Então o nosso cliente ali, às vezes ele ficou mais rico porque ele atende alguém do agro, alguma coisa desse tipo. Então a gente, só por causa do agro, o Brasil inteiro cresceu com mais vigor. Mas além do agro, um dos principais motores do crescimento que a gente vai ver da economia nesse ano é o consumo. O consumo está sendo mega incentivado pelo governo, valorização do salário mínimo. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, aí, em julho, teve aquela política de baratear o carro popular, né, de desconto no imposto e tal. Então você teve incentivo, subsídio para consumo. Então o governo está gastando mais, está subsidiando mais para o consumo. E você também tem uma economia crescendo de forma bastante vigorosa dos outros setores, o agro. Então tudo isso cria um ambiente de renda mais propício. E aí a gente vê o PIB brasileiro, só para vocês terem uma ideia, esse eu falei que ele vai crescer esse ano 2,5%, a gente está falando que o consumo nesse ano vai crescer 2,3%. Não vou entrar tanto no detalhe, mas só para mostrar que realmente uma boa parte do crescimento que a gente está vendo da economia nesse ano, ela vai vir pelo consumo, que é varejo. Consumo no Brasil é varejo e serviços, que acho que é as duas pernas que vocês têm ali. Então, os fundamentos hoje para consumo no Brasil, eles são mega positivos, tá? O que estava até agora meio amarrado, aí não era tanto direto com a renda das famílias, tinha a ver mais com o crédito, que é um pouquinho do que eu estou mostrando aqui. Mas se você olha esses gráficos de baixo aqui, é o quê? É crédito. Então, o que tem aí? Do lado de lá, crédito da pessoa física, no meio, crédito habitacional, imobiliário, isso também é relevante para vocês, porque muitas pessoas, quando elas vão comprar um imóvel novo, elas querem tudo do bom e do melhor, acabam embutindo ali no custo do imóvel já novos equipamentos. E do lado de lá é empréstimo de pessoa jurídica, ou seja, empresas, terceiros. E a gente vê que a tendência em todos esses, né, de todos esses gráficos, até agora, durante o ano, foi uma tendência de queda. Muito forte. Pessoa física, habitacional, tudo veio secando por conta desses juros altos. Agora, a nossa projeção para frente, pensando nesses juros que vai cair, é que a gente veja um momento melhor aí. Tá? Leva um tempo até que esses juros menores acabem de fato irrigando a economia, leva um tempinho para isso acontecer, depende um pouco do setor, geralmente é entre 3 a 9 meses, depende um pouco ali do setor, da renda da pessoa, demora, depende muito, mas fica aí mais ou menos uma janela um pouco menor do que um ano para isso acontecer. Então, como os juros caiu agora em agosto, eu acho que a gente vai começar a sentir um pouco desse vento mais favorável, estaria ali mais para novembro, final desse ano em diante a gente vai ver, talvez a gente tenha um bom Natal esse ano, por exemplo, porque as pessoas, depois eu vou mostrar um pouquinho mais do balanço das famílias, se elas estão mais ou menos endividadas, por exemplo, mas já adiantando, elas estarão menos endividadas do que elas estavam no passado, ou seja, elas vão ter um dinheirinho a mais no final do ano, por exemplo. Então, eu acho que talvez essa seja a mensagem mais legal que eu tinha para trazer, de que realmente eu acho que o pior momento já ficou para trás, tá, pessoal? Quando vários fundamentos aqui de mercado de trabalho, etc., que a gente olha, são fundamentos favoráveis. A gente só estava esperando um gatilho acontecer para a gente ver isso impactando a economia. E eu acredito que esse gatilho tenha sido a queda dos juros. Tá? A queda dos juros ela traz um impacto até meio psicológico. Às vezes a queda em si ela é pequena, mas eu atendo muito cliente que às vezes ele fica esperando, ele está para fazer um investimento, está para fazer uma contratação, alguma coisa, ele fala, não, quando os juros começar a cair, aí eu vou fazer. Às vezes os juros para ele na curva, se você olha 1 ano, 2 anos à frente, o juros já até caiu. O mercado já até colocou na conta essa queda. Mas ele, por ser um ser humano, né, a gente tem essa coisa meio nossa, assim, ele espera os juros cair para ter certeza para ir lá e bater o martelo. Então, como começou a cair agora em agosto, eu acho que daqui para frente a gente vai ver uma tendência de melhora. Tá? E aí, claro, quando você olha para o mercado de vocês, e aí eu não quero. A minha missão aqui, eu não sou especialista, não é ensinar o padre a rezar missa, eu acho que vocês sabem disso muito melhor do que eu, mas só reforçando o óbvio aqui, um setor como o de vocês, que é muito influenciado por crédito, financiamento, inadimplência, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu acho que a tendência, os fundamentos para o setor específico de vocês, ele é bastante positivo também, tá? Seja no ponto de vista do varejo, de climatização, seja do ponto de vista da parte de solar também, que aí sim é muito ligada com o financiamento, tá? De fato, o que vocês sentiram, acho que muito mais do que a gente, é essa secura do crédito, né? Mas daqui para frente eu entendo que vai ser um pouquinho melhor, tá?